Afinal, existe uma cidade perfeita? Bonita, barata, segura, cheia de verde e ainda por cima com qualidade de vida? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Como muitos de vocês já sabem, o nosso canal é focado principalmente no interior do estado de São Paulo. Então hoje nós vamos descobrir se realmente existe uma cidade por aqui que consiga reunir tudo isso em um só lugar. Sem dúvida, existem cidades impressionantes, onde tudo parece funcionar muito bem. Lugares bem arborizados, com economia aquecida, comércio movimentado e muitas opções de lazer. Mas vamos com calma. O que pode agradar algumas pessoas, talvez não agrade outras. Tirando toda a região metropolitana, ainda restam mais de 600 cidades espalhadas pelo interior paulista. Ou seja, estamos falando de um universo enorme. Então calma, que esta análise não é tão simples quanto parece. E como não dá para falar de qualidade de vida sem falar de oportunidades, vamos começar pelas cidades que se destacam quando o assunto é trabalho. Sem dúvida, uma das áreas mais fortes quando falamos em emprego está juntamente entre as regiões de Campinas e Jundiaí. E o mais interessante é que tem várias cidades menores ao redor que conseguem reunir oportunidades com qualidade de vida bastante elevada. Cidades como Valinhos, Vinhedo, Louveira, Itupeva e Jaguariúna realmente crescem aos olhos. Infelizmente, nós ainda não temos vídeo dessas localidades aqui no canal, mas pode deixar que elas já estão na fila. Outra região extremamente importante quando o assunto é emprego fica entre São José dos Campos e Taubaté. Empresas e mais empresas praticamente se espalham às margens da rodovia Presidente Dutra. E Caçapava acaba se destacando justamente por ser uma cidade menor, mais tranquila e uma boa alternativa para quem quer unir oportunidades com mais sossego no dia a dia. Agora, para quem quer aproveitar toda essa estrutura sem abrir mão de um clima mais calmo do interior, também dá para citar Paraibuna e Santa Branca, que ficam bem próximas de toda essa região. Mas sem dúvida, uma das grandes estrelas desta parte do estado é Guararema, uma cidade com altíssima qualidade de vida, cercada pela natureza e ainda relativamente próxima, tanto dessas oportunidades quanto da capital paulista. E se eu fosse escolher uma das cidades mais equilibradas próximas da capital, Guararema certamente estaria entre as mais fortes candidatas. Agora, será que as cidades com mais oportunidades também seriam as melhores para se viver? Porque para muita gente, qualidade de vida significa justamente o contrário: sossego. Se a sua ideia de cidade perfeita envolve natureza, tranquilidade e qualidade de vida, então a lista já começa a mudar bastante. Nesse caso, dá para citar cidades como Santa Fé do Sul, Pereira Barreto e a maravilhosa Ilha Solteira, que inclusive apareceu recentemente aqui no canal. Mas como nem tudo é perfeito, elas acabam tendo uma característica em comum: são bem mais quentes. Então, nesse caso, talvez seja melhor irmos para o outro lado do estado, mais próximo da Serra da Mantiqueira. Aí já começam a aparecer cidades como Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. Só que surge um detalhe muito importante: estamos falando de cidades mais valorizadas e com custo de vida mais elevado.
Se é que você me entende. Então, nós vamos ter que mexer mais uma vez no mapa e seguir para a região das Águas Minerais Paulista. Por lá já começam a aparecer cidades com clima mais ameno e um custo de vida um pouco mais acessível quando comparado à Serra da Mantiqueira. Estamos falando de cidades como Serra Negra e Águas de Lindóia. Mas também existem alternativas mais acessíveis e bem interessantes, como Pinhalzinho, Socorro e Lindóia. Mas depois de conhecer tantas cidades do interior paulista, chegou a vez de eu dar a minha opinião. Na verdade, nós vamos dividir as melhores cidades em algumas categorias. Afinal, a cidade perfeita pode variar bastante de pessoa para pessoa. E para deixar tudo mais justo, vamos considerar apenas cidades que já apareceram aqui no canal. E para começar, vamos para a categoria de melhor cidade pequena, próxima de uma cidade maior. E a vencedora, sem sombra de dúvidas, é Oriente. Localizada a cerca de 20 km de Marília, Oriente consegue reunir segurança, boa infraestrutura e qualidade de vida. E justamente por estar tão próxima de Marília, a cidade ainda oferece acesso muito fácil a uma grande variedade de produtos e serviços, incluindo empregos, shoppings e até tratamento médicos em diferentes áreas. Então ela leva o troféu de cidade pequena sem ficar isolada. E a melhor cidade próxima de São Paulo, eu acho que já tinha dado um monte de indícios ao longo do vídeo. Aqui não tem para ninguém. Guararema leva essa com facilidade. Estrategicamente localizada a cerca de 80 km da cidade de São Paulo, Guararema consegue unir segurança, tranquilidade, qualidade de vida e uma forte conexão com a natureza. E pensa que acabou? De jeito nenhum. A cidade ainda se destaca por ser extremamente limpa, organizada e muito agradável, além de contar com várias atrações turísticas. Sinceramente, Guararema levou essa categoria com muita facilidade. Uma observação importante. Este ranking foi baseado em dados oficiais, opinião dos moradores e na minha percepção pessoal. Lógico que não é perfeito, mas se você tiver uma sugestão ou opinião diferente, deixe nos comentários. Ok, agora vamos para a melhor cidade para quem busca sossego, segurança, infraestrutura e pesca. Embora Santa Fé do Sul seja uma cidade excelente, Ilha Solteira leva melhor. Com um dos maiores IDH do Brasil, ela impressiona pela qualidade de vida, organização e tranquilidade. E não é apenas um simples destino para quem gosta de pesca, mas também para quem busca viver bem. E para conhecer melhor esta e outras cidades vencedoras, confira a playlist que eu vou deixar no final do vídeo, hein? No quesito melhor cidade para conseguir emprego sem abrir mão da tranquilidade, a eleita foi Caçapava. Eu sei que alguns podem discordar, mas lembre-se, estamos considerando apenas as cidades que já apareceram aqui no canal. E aqui não estamos olhando apenas os empregos da própria cidade, mas também para a facilidade de acesso aos grandes polos de São José dos Campos e Taubaté. Além disso, Caçapava oferece uma rotina mais tranquila por ser menor que suas vizinhas. Talvez ela não tenha o maior mercado de trabalho desta lista, mas poucas cidades conseguem equilibrar tão bem oportunidades e qualidade de vida.
Agora, se você procura emprego, sossego, custo de vida relativamente baixo e clima mais ameno, nossa, quanta coisa! Nesse caso, tivemos duas vencedoras. Ou seja, temos que dividir esse prêmio entre São Manuel e Botucatu. As duas oferecem uma ótima combinação de qualidade de vida, oportunidade de trabalho e tranquilidade. Quer uma cidade menor e mais econômica? Vá de São Manuel. Ou prefere uma cidade um pouco maior com mais serviços e oportunidades? Botucatu sai na frente. Mas seja qual for a sua escolha, dificilmente você estará fazendo uma má aposta. Não querendo ser repetitivo, mas nesta lista foram consideradas apenas cidades que já apareceram aqui no canal. E conforme novas cidades forem chegando, esse ranking tem tudo para mudar. Certo, agora vamos rapidinho para as 3 últimas categorias. E talvez as mais interessantes. Na categoria Cidade Mais Barata para Aposentados, a vencedora foi Santa Mercedes, e com certa folga. Localizada a cerca de 30 quilômetros de Dracena, ela também fica próxima ao Rio Paraná, com fácil acesso aos balneários e à pesca, em cidades como Panorama e Pauliceia. Tudo a menos de meia hora de carro. Além da tranquilidade e da segurança, outro destaque são os preços dos imóveis. Aqui ainda é possível encontrar casas mais simples na faixa dos R$100 mil. E imóveis com um padrão já bem interessante por cerca de R$180 mil. Mas nem todo mundo vai gostar de Santa Mercedes. Afinal, durante o verão, os termômetros podem ultrapassar os 40 graus. O que nos leva à próxima categoria: cidade amena e acessível para os aposentados. E aqui vale uma observação: cidades com clima mais agradável costumam ter um custo de vida mais elevado. Mas entre cidades que já apareceram aqui no canal, a opção mais acessível, até agora, é Pinhalzinho. Com um clima mais ameno, tranquilidade e uma boa localização, ela acaba sendo uma alternativa interessante para quem quer fugir do calor sem gastar tanto. Casas de 2 quartos começam a aparecer por menos de R$200 mil. Sim, eu sei que muita gente vai achar esse valor um pouco elevado. Mas como eu acabei de comentar, cidades com um clima mais ameno costumam ter imóveis bem mais caros. Eu também gostaria de fazer uma menção especial a Lindóia. Embora os imóveis por lá geralmente apareçam numa faixa mais alta, a partir de cerca de R$230 mil, esses valores ainda podem ser considerados acessíveis, quando levamos em conta que estamos falando de uma cidade com temperaturas geralmente mais amenas do que a própria capital paulista. Agora chegou o momento da melhor cidade que já apareceu aqui no canal. Com um dos maiores IDHs do Brasil, além de ser uma das cidades mais seguras, tranquilas e bem organizadas do país, a grande vencedora é Águas de São Pedro. E eu acho que vai ser bem difícil alguém desbancar essa cidade. Claro que ela não é perfeita. Nenhuma cidade é. O custo de vida por aqui não está entre os mais baixos. A oferta de emprego é limitada. Também não é indicada para quem gosta muito de movimento. Mas quem tem condições de viver em um lugar com um custo de vida mais alto e não se importa com um ritmo de vida mais calmo, eu realmente não encontrei nada melhor. Pelo menos até agora. Mas continuo procurando. Concorda com as vencedoras? Não concorda? É hora de dar a sua opinião ou sugerir uma cidade aqui nos comentários abaixo. Obrigado, até a próxima!